Diz assim, meus irmãos, a santa, inerrante palavra do nosso Deus. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através da pregação da sua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, se a morte e ressurreição de Jesus resolveram o maior problema da humanidade, se Cristo já venceu o pecado, se Cristo já derrotou a morte e foi exaltado à direita de Deus, por que o mundo continua tão quebrado, irmãos? Porque ainda existem guerras, doenças, injustiças, perseguições, morte. Se Cristo reina, por que nós não vemos todas as coisas debaixo dos seus pés? Irmãos, essa não é apenas uma pergunta de pessoas céticas. É uma pergunta que muitos cristãos fazem em silêncio, no coração. Nós confessamos que Jesus é Senhor. Nós cremos que Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Nós cantamos que Ele reina soberanamente. Mas então vemos os jornais, acompanhamos as notícias, ou simplesmente olhamos para a nossa própria vida e nos perguntamos onde esse reinado pode ser visto. Foi exatamente, meus irmãos, essa tensão que os primeiros leitores de Hebreus experimentaram. Eles haviam abraçado o Evangelho, mas estavam enfrentando perseguição, sofrimento e oposição. Haviam ouvido que Cristo estava exaltado acima de todos os anjos, que Cristo, Ele está coroado em glória e majestade. Entretanto, a realidade parecia contar outra história. O sofrimento continuava presente na vida daquelas pessoas. Os inimigos de Deus ainda pareciam fortes. O pecado continuava produzindo seus efeitos devastadores. Será que havia alguma contradição entre a promessa de Cristo e a realidade do mundo? Veja, meus irmãos, o autor de Hebreus, ele responde essa pergunta, mostrando que o problema não está no reinado de Cristo, mas na nossa compreensão da história da redenção. Para entendermos por que o mundo ainda é como é, precisamos voltar ao princípio, meus irmãos. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele criou o homem. Precisamos entender o que o pecado destruiu e assim contemplar o que Cristo vai restaurar. Veja, em apenas 5 versículos, Hebreus nos conduz aqui desde a criação até a consumação. O autor nos leva do primeiro Adão ao último Adão, do paraíso perdido ao mundo vindouro, mostrando que toda a história da humanidade encontra sua resposta em uma única pessoa, Jesus Cristo. Para demonstrar essa verdade, o autor ele apresenta 3 grandes movimentos da história da redenção. Primeiro, ele nos mostra aqui a grande tragédia da humanidade. Depois, ele revela a obra restauradora de Cristo. E, por fim, ele aponta para a consumação dessa restauração no mundo vindouro. Então, comecemos aqui, meus irmãos, com essa grande tragédia
da humanidade. Em primeiro lugar, a humanidade perdeu o domínio que Deus lhe concedeu. Versículos 5 a 8. Entendamos aqui o contexto. É importante. Nós estamos pregando sermões sequenciais. Então, aqui e acolá nós vamos voltar um pouco para o que nós tratamos nas semanas passadas. Depois de demonstrar no capítulo 1 que Cristo é infinitamente superior aos anjos, o autor de Hebreus ele continua agora o seu argumento. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando que o plano de Deus para a humanidade nunca foi substituído pelos anjos. Pelo contrário, Deus ele continua conduzindo a história para o cumprimento do propósito estabelecido desde a criação. É por isso que ele inicia essa nova sessão aqui, afirmando, versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Essa expressão aqui, o mundo que há de vir, refere-se, meus irmãos, à ordem definitiva do reino de Deus, quando todas as suas promessas serão plenamente consumadas. O autor de Hebreus já havia preparado seus leitores para essa realidade, quando ele apresenta Cristo assentado à direita da majestade nas alturas. Sua entronização nas alturas garante, meus irmãos, que a consumação do reino não é uma possibilidade, é uma certeza, queridos. Contudo, antes de explicar como Cristo governa esse mundo vindouro, o autor ele faz seus leitores voltarem ao princípio de toda a história. Versículos 6 e 7. Deus criou o homem para governar a sua criação. Ele começa aqui falando sobre isso, meus irmãos. Versículo 8. Quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Veja, o autor, para fundamentar o seu argumento, ele cita aqui o Salmo de número 8. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Curiosamente, meus irmãos, o autor, ele introduz essa citação dizendo, alguém em certo lugar deu pleno testemunho. O que significa essa expressão que ele usa aqui? Irmãos, essa expressão não revela desconhecimento da origem dessa citação que ele faz. O autor de Hebreus certamente sabia que ele estava citando aqui o Salmo 8. Mas o propósito do salmista é outro. Ele quer destacar aqui que a autoridade das Escrituras não depende da identidade do seu escritor humano, mas do próprio Deus que fala por meio delas. O importante não é quem escreveu, mas quem inspirou. O Salmo 8, não sei quantas vezes você já leu o Salmo 8. Não sei também se você compreendeu que o Salmo 8 aponta para Cristo. Mas o Salmo 8, ele nasce da contemplação da majestade da criação. Ao olhar para os céus estrelados, Davi, o autor do Salmo 8, ele percebe a pequenez do homem diante da imensidão do universo. Enquanto o poeta, ele olha fixamente para as brilhantes profundezas desse céu estrelado que vem sobre ele com força esmagadora, ele percebe o sentido de sua própria insignificância perante essa vastidão tão imensa. Diante de toda essa evidência do poder criativo, ele percebe o quão insignificante é o homem. É exatamente, irmãos, esse sentimento que conduz Davi à admiração. Não pela grandeza do homem, mas pela grandeza da graça de Deus. Embora pequeno diante da criação, o homem recebeu um privilégio incomparável. Deus o coroou de glória e de honra. Essa linguagem aqui nos conduz imediatamente, meus irmãos, a Gênesis capítulo 1, 26 a 28, quando o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe confiou o governo sobre toda a criação. Veja o que diz, então, Gênesis 1, 26 a 28. Diz assim,
Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, ser criado à imagem de Deus significa representar o próprio Criador sobre a terra. O homem, ele foi estabelecido sobre a terra como o vice-gerente de Deus. O homem foi chamado para administrar a criação debaixo da autoridade do seu Senhor. Portanto, o domínio humano não era uma conquista, mas um dom concedido pela graça divina. Mas algo aconteceu, o pecado destruiu esse domínio. Depois de citar o Salmo 8, o autor faz uma observação extremamente importante. Ele diz assim: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. A declaração aqui é absoluta, porque no propósito original de Deus, nenhuma parte da criação ficou fora da autoridade concedida ao homem. Tudo deveria florescer sob o governo santo desse homem, que deveria cumprir todas as ordens de Deus. Entretanto, nós sabemos que essa não foi a história que se desenrolou. Entre a criação celebrada no Salmo 8, meus irmãos, e a realidade experimentada em Hebreus, existe um acontecimento decisivo, a queda narrada em Gênesis capítulo 3. Quando Adão, ele buscou autonomia em relação ao seu Criador, ele rompeu a comunhão com Deus e perdeu aquilo que havia recebido do Senhor. Meus irmãos, o homem que deveria governar passou a viver debaixo da maldição. A terra que deveria produzir abundantemente passou a produzir cardos e abrolhos. A vida que deveria refletir a glória divina tornou-se marcada pela corrupção, pela morte. A perda do domínio foi consequência da perda da comunhão com Deus. Antes de perder o governo da criação, o homem perdeu sua submissão ao Criador. Quando ele deixa de ser submisso ao Criador, quando ele perde essa comunhão com Deus, todos os desastres, irmãos, que nós experimentamos hoje nesse mundo caído, é por causa dessa falta de submissão de Adão, o nosso representante federativo. Adão nos carregava nos seus ombros, ele nos representava. Quando Adão caiu, todos nós também caímos com ele. Então, irmãos, depois de apresentar aqui o propósito original de Deus e recordar a tragédia da queda, o autor ele conclui com uma das afirmações mais realistas de toda essa carta aqui. Ele diz assim: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Veja, essa pequena frase aqui, irmãos, descreve a condição da humanidade desde a queda, desde Gênesis 3. Aquilo que Deus estabeleceu na criação não corresponde mais à realidade que nós contemplamos. O homem, ele continua realizando feitos extraordinários, é verdade. O homem, ele continua desenvolvendo tecnologias impressionantes. A cada dia, a cada mês, a cada ano, nós ficamos impressionados com o avanço tecnológico. O homem explora o universo, o homem constrói cidades, amplia o conhecimento científico a cada dia, entretanto, permanece incapaz de restaurar aquilo que perdeu. A criação, meus irmãos, continua sujeita à deterioração. As forças da natureza escapam ao controle humano, como nós vimos recentemente na Venezuela. A terra geme pelo dia da restauração. A doença, o sofrimento, a morte continua lembrando diariamente ao homem o que o pecado causou. Todo dia, quando você vê as coisas terríveis acontecendo, é para te lembrar, é para nos lembrar. É para nos lembrar do que o pecado ele causou, não só no homem, mas em todo o universo. Mas o que é isso, meus irmãos? O próprio coração humano
testemunha essa ruína. Esse homem que deveria governar a criação, ele mostra-se incapaz de governar a si mesmo. Ele não consegue dominar os seus impulsos, ele não consegue governar o seu próprio coração. O homem está descontrolado. Se você ler Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, você vai ver a situação deplorável do ser humano. Paulo descreve ali, o homem, ele deixa, por onde ele passa, um rastro de sangue, um rastro de morte. A rebelião iniciada no Éden continua produzindo, meus irmãos, seus frutos a cada geração. Por isso o autor, ele não convida seus leitores a olharem para a capacidade humana, porque o homem tenta buscar a esperança em alguma coisa. Mas ele fala de maneira contrária, ele conduz seus leitores ao conhecimento de que o problema é profundo demais para ser solucionado pelo próprio homem. Como os brasileiros, hoje, muitos decepcionados com a derrota da seleção brasileira. Quantos brasileiros colocam seus corações em coisas tão passageiras, meus irmãos? Veja como a alegria de muitos brasileiros e muitos crentes é frágil. Quantos não vieram cultuar a Deus, um Deus do Senhor, nas igrejas evangélicas, nas igrejas onde congrega o povo santo de Deus? Quantas pessoas preferiram ficar em casa chorando, decepcionado? O mundo tenta proporcionar pão e circo. Porque é isso. Para tentar omitir, esconder os problemas da humanidade. Forjar uma falsa esperança. O que nós temos visto é pão e circo, meus irmãos. É isso que o sistema tem oferecido para as pessoas. É somente quando compreendemos, meus irmãos, a extensão dessa ruína que nós estamos preparados para contemplar a grandeza da resposta de Deus com relação a essa situação em que nós vivemos atualmente, dessa ruína. Então, meus irmãos, se o homem perdeu o domínio para o qual ele foi criado e ele é incapaz de restaurá-lo por si mesmo, nenhuma tecnologia vai poder fazer isso, restaurar o domínio do homem. Nada que o homem tente inventar, produzir, vai restaurar essa situação. A pergunta é: quem poderá então recuperar aquilo que Adão perdeu? Versículo 9. Cristo restaurou aquilo que o pecado destruiu. Versículo 9 diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Essa é uma das maiores mudanças de perspectiva de toda a carta, meus irmãos. O autor, ele deixa de olhar para Adão e dirige os nossos olhos para Cristo. Deixa de olhar para o homem caído e passa a contemplar o homem perfeito. Ele deixa de olhar para a derrota da humanidade e apresenta aquele que venceu onde Adão fracassou. A esperança da humanidade, meus irmãos, não está na recuperação do primeiro Adão, mas na vitória do último Adão. O texto afirma: aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Essa expressão aqui, meus irmãos, não descreve uma inferioridade da natureza de Cristo. O capítulo 1 já demonstrou de maneira tão clara, de maneira tão objetiva, que o Filho é infinitamente superior aos anjos. Porque ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, sua inferioridade não é essencial, mas voluntária. O Filho eterno, ele assumiu a natureza humana.
sem deixar de ser Deus, tornou-se verdadeiro homem. Aquele que era adorado pelos anjos entrou no mundo como um bebê. O Criador assumiu a natureza da criatura. O Senhor da glória entrou na história marcada pela fraqueza, pelo sofrimento e pela morte. Meus irmãos, essa é a profundidade da sua humilhação. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim, sobre Jesus: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, ele não veio apenas visitar nossa condição, ele entrou nela. Cristo assumiu nossa natureza, meus irmãos, a nossa humanidade, para restaurar aquilo que a humanidade havia perdido. Ele tornou-se o verdadeiro homem que viveu exatamente como Deus sempre pretendeu que o homem vivesse. E o autor prossegue: por causa do sofrimento da morte. Aqui nós encontramos o ponto mais profundo da humilhação de Cristo, irmãos. Sua encarnação tinha um propósito. Ele veio para morrer. Desde o nascimento em Belém, a cruz estava diante dele, mas sua morte foi completamente diferente da morte de qualquer outro homem. Nós morremos porque nós somos pecadores. Cristo, ele morreu sendo absolutamente sem pecado. Nós morremos por causa da condenação que está sobre toda a raça humana. Cristo, ele morreu carregando a condenação de outros. E o versículo conclui dizendo: para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. A expressão aqui, provar a morte, não significa apenas experimentar o ato de morrer. Significa suportar toda a realidade da morte em sua dimensão redentora. Porque na cruz, Cristo, ele bebeu completamente o cálice da ira de Deus contra o pecado. Ali cumpriu-se aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se o problema, meus irmãos, da história era o pecado que trouxe a morte, somente alguém completamente santo poderia suportar essa condenação e libertar o seu povo. Por isso, o remédio para a ruína humana não surgiu da terra, mas veio do céu. Se o problema do homem fosse apenas ignorância, se o problema do homem fosse apenas educação, seria suficiente. Veja, recursos materiais. Porque recursos materiais resolveriam a ignorância, a educação, a fome. Mas o problema não é a ignorância, a falta de educação, não é a falta de moradia, não é a falta de recursos materiais. O problema é o pecado e a morte que provém do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Somente Deus poderia providenciar a solução. Foi exatamente isso que aconteceu com Cristo, meus irmãos. E o versículo termina dizendo: Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Perceba a ligação que o salmista faz com o Salmo 8. No primeiro ponto, nós vimos que Deus coroou o homem de glória e honra na criação. Entretanto, essa coroa foi perdida por causa do pecado. Agora, o autor ele usa exatamente a mesma linguagem para mostrar que aquilo que Adão perdeu foi recuperado por Cristo. Ele é o verdadeiro cumprimento do Salmo 8, meus irmãos. O domínio que o primeiro homem perdeu foi plenamente restaurado no segundo homem. Por isso, sua exaltação não representa apenas sua vitória pessoal. Sua exaltação inaugura uma nova humanidade.
Cristo ressuscitou, meus irmãos. Cristo ascendeu os céus. Cristo foi entronizado à direita do Pai como cabeça de um novo povo. Perceba, tudo aquilo que Adão fracassou em realizar, encontra seu perfeito cumprimento em Jesus Cristo. Meus irmãos, toda a história da redenção caminha para esse ponto. Cristo é o homem escatológico em que o propósito original da criação finalmente alcança a sua realização. É exatamente isso que o autor diz. Vemos, todavia, Jesus. Ele é a resposta para o fracasso de Adão. Ele é a resposta para a ruína da humanidade. Ele é a resposta para toda a história da redenção, meus irmãos. Mas a obra de Cristo ainda não alcançou sua manifestação final. É verdade que ele já venceu. Entretanto, ainda vivemos em um mundo onde o pecado, o sofrimento e a morte continuam presentes. Como é que nós podemos entender essa tensão, meus irmãos? Como é que entendemos essa tensão? Cristo venceu, mas a morte continua presente. O próprio autor responde mostrando que nós vivemos entre a vitória conquistada por Cristo e a sua consumação no mundo vindouro. É essa esperança que ele desenvolve na última parte dessa passagem. É o nosso terceiro ponto. Cristo, ele conduzirá seu povo à plena restauração no mundo vindouro. O autor, ele começa falando aqui do mundo que há de vir, versículo 5. E mais adiante ele afirma que ainda não vemos todas as coisas a ele, a Jesus sujeitas. Nós ainda não vemos. Veja, a vitória foi conquistada, mas a sua manifestação plena ainda aguarda o dia da consumação. O versículo 9 declara: vemos todavia Jesus coroado de glória e de honra. Meus irmãos, essa é a realidade presente. Cristo não aguarda tornar-se rei. Ele já foi coroado. Ele já foi exaltado à direita da majestade. Aquilo que o Salmo 110 havia prometido tornou-se realidade. Deus falando a Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Pai falando para o Filho. Meus irmãos, a ascensão de Cristo não foi apenas seu retorno ao céu, foi sua entronização. O Pai, ele declarou publicamente que o Filho havia cumprido perfeitamente sua missão redentora, e por isso ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Isso significa, meus irmãos, que a história não está sem direção. Ela está sendo conduzida pelo Cristo exaltado. Nada acontece fora do governo daquele que foi coroado de glória e de honra. Ele é aquele que pegou o livro das mãos daquele que estava sentado no trono. Ele quem desata os selos. Isso mostra que Cristo, ele é soberano sobre toda a história, porque ele está exaltado sobre todas as coisas, meus irmãos. E a sua vitória foi publicada, não só, veja, a igreja, mas ele publicou a sua vitória também ao mundo espiritual. O mundo espiritual, todos os anjos caídos tiveram que reconhecer que Jesus Cristo venceu. Por isso que Paulo diz que eles foram, cada um deles, despojados publicamente. É verdade que o seu reino ainda não foi plenamente manifestado. Entretanto, irmãos, o próprio texto reconhece essa tensão. Depois de afirmar que todas as coisas foram sujeitas ao homem, o autor acrescenta: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Essa afirmação também se aplica ao reinado de Cristo, irmãos. Nós sabemos que Cristo reina verdadeiramente, mas esse reinado ainda não é visto em sua plenitude. O pecado continua presente, a criação continua gemendo, os inimigos de Cristo ainda não foram definitivamente destruídos. Isso não significa que o seu reino esteja incompleto.
em autoridade. Significa, meus irmãos, que ainda não chegou o momento da sua manifestação plena. Ainda não chegamos a ver a manifestação plena do reino de Cristo. Por quê? Hoje, nós vivemos entre a coroação do rei e sua manifestação gloriosa. Vivemos entre o já e ainda não. Entre a vitória conquistada e a sua consumação. Nós estamos aguardando, irmãos, a consumação de todas as coisas. O autor, ele iniciou falando aqui do mundo que há de vir. E essa expressão aponta para a consumação de todas as coisas. Aquilo que o pecado causou no Éden será plenamente restaurado em Cristo Jesus, meus irmãos. Porque Jesus é o último Adão. Jesus é a cabeça de uma nova humanidade. No dia da consumação de todas as coisas, no dia da volta gloriosa de Cristo, meus irmãos, quando Cristo vier e consumar a sua obra, visivelmente, quando ele vier em glória e todo olho o verá, e toda língua há de confessar que ele é o Senhor, nesse dia, a morte será definitivamente destruída. Não sei se você anseia por isso. Deveríamos ansiar por esse dia. O pecado não existirá mais, irmãos. A criação será liberta da corrupção, será liberta do seu cativeiro. O reinado de Cristo será plenamente manifesto. Então, veremos aquilo que hoje nós contemplamos apenas pela fé. É para esse dia, meus irmãos, que toda a história caminha. O mundo vindouro mencionado aqui pelo autor dos Hebreus não é uma possibilidade, é uma certeza de garantia, meus irmãos. Porque Jesus foi coroado, porque Jesus venceu a morte. Meus irmãos, nós voltamos então à pergunta com a qual iniciamos essa mensagem. Se Jesus morreu, ressuscitou e foi coroado à direita do Pai, por que que o mundo continua marcado pelo pecado, pelo sofrimento e pela morte? E o autor aos Hebreus, ele responde mostrando que a história da redenção possui 3 grandes momentos. Primeiro, Deus criou o homem para reinar sobre sua criação, mas esse domínio ele foi perdido por causa do pecado de Adão. Depois, Deus enviou seu Filho ao mundo. Ele assumiu a nossa humanidade, sofreu a morte em nosso lugar, foi coroado de glória e de honra, restaurando aquilo que o primeiro homem havia destruído. Por fim, Cristo ele voltará para consumar plenamente o seu reino. O que hoje contemplamos pela fé será visto por todos os olhos. O mundo vindouro, meus irmãos, mencionado pelo autor, deixará de ser promessa para tornar-se realidade definitiva, meus irmãos. É por isso que o cristão ele vive entre essas duas realidades. Por um lado, nós olhamos para o mundo e concordamos com o autor aos Hebreus. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda vemos lágrimas. Ainda vemos enfermidades. Ainda vemos injustiça. Ainda enfrentamos a morte. Mas essa não é toda a realidade, irmãos. A outra verdade igualmente certa, o mesmo texto diz: vemos todavia Jesus. Essa é a diferença entre a esperança cristã e todas as demais esperanças deste mundo, que podem ser frustradas. E são frustradas, como muitos brasileiros estão agora frustrados. Porque depositou toda a sua esperança, toda a sua confiança numa partida de futebol. Nossa esperança, meus irmãos, não está na capacidade do homem.
de reconstruir o que foi destruído. Nossa esperança não está no avanço da ciência, não está na estabilidade da economia, na força das nações, no progresso da civilização. Nossa esperança está numa pessoa, o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos Jesus. Como o autor diz, vemos Jesus. O próprio autor não viu Jesus pessoalmente, ele ouviu sobre Jesus a partir dos apóstolos, e nós ouvimos sobre Jesus a partir do testemunho apostólico. Por isso que nós podemos dizer, junto com o autor aos Hebreus, nós vemos Jesus, vemos aquele que entrou na nossa história, vemos aquele que carregou a nossa culpa, vemos aquele que venceu a morte, vemos aquele que foi coroado de glória e de honra. E porque o vemos pela fé, meus irmãos, sabemos que a história não terminará em ruínas, mas em restauração. A esperança cristã não consiste, meus irmãos, em escapar da criação, mas em participar da renovação completa que Deus realizará nesse mundo através de Cristo Jesus. Essa é a certeza que sustenta a igreja, meus irmãos. A história não está caminhando para o caos, ela está caminhando para Cristo. O reino não está ameaçado, o rei, ele já foi coroado, o pecado não vai ter a última palavra, a morte não terá a última palavra, Satanás não terá a última palavra. A última palavra pertence ao Cordeiro que foi morto e que agora vive pelos séculos dos séculos. Por isso, a pergunta que permanece não é apenas se você acredita que Cristo reina, a pergunta é: a que mundo você pertence? Hebreus fala de um mundo que há de vir. Existe um mundo presente marcado pela queda, irmãos. Existe um mundo governado pelo Rei glorificado. Todos nós pertencemos a um desses dois mundos. Quem permanece unido ao primeiro Adão continuará compartilhando dessa culpa e de sua condenação. Mas quem pela fé está unido ao último Adão, Cristo Jesus, essa pessoa participa da sua justiça, participa da sua vida e da sua esperança. Hoje, irmãos, nós ainda caminhamos pela fé, ainda não vemos todas as coisas restauradas, mas já vemos Jesus. E porque vemos Jesus, nós sabemos que a vitória conquistada na cruz será plenamente consumada na sua volta gloriosa. Portanto, meus irmãos, que nós não coloquemos nossa esperança nesse mundo que passa. Não construa sua segurança sobre aquilo que a ferrugem corrói e que a morte leva. Olhe para Cristo. Confie em Cristo, permaneça em Cristo, porque o rei que foi humilhado é o mesmo rei que foi coroado, e o rei que foi coroado é o mesmo rei que em breve voltará. Naquele dia, meus irmãos, o domínio perdido será plenamente restaurado, o pecado será definitivamente removido, a morte será destruída para sempre. Naquele dia, meus irmãos, veremos que o propósito de Deus para a humanidade jamais fracassou. O destino perdido em Adão terá sido plenamente restaurado em Cristo. Aqueles que hoje veem Jesus pela fé compartilharão da sua glória, reinarão com Ele na nova criação e contemplarão para sempre o Rei coroado de glória e de honra. Amém, meus irmãos. Somente glória ao nosso Deus. Esse deve ser o nosso anseio, meus irmãos. Compartilharemos da sua glória, reinaremos com Ele na nova criação e contemplaremos, não através mais dos elementos, mas o veremos
como Ele é, face a face, coroado de glória e de honra. Amém.